Olha aqui, ó. Soares Brandão. Eu estou aqui com o músico, maestro Otávio Soares Brandão, goiano que nasceu no Rio de Janeiro, morador do setor Jaó e um pianista de renome internacional. Foi discípulo do grande pianista francês Pierre Schaeffer, que antes de morrer o indicou como seu sucessor. E muito considerado na França, Brandão resolveu se mudar para Goiás porque conheceu aqui a sua esposa, a Ibis, né? Sua musa inspiradora, e está aqui até hoje. Mas há muito tempo o Brandão não toca aqui em Goiânia. Vai tocar agora em Goiás, no próximo Canto da Primavera. Eu trouxe aqui para falar não só da sua vida de músico internacional, mas também dos projetos que ele vem desenvolvendo. Brandão, é um prazer tê-lo aqui no estúdio da TV Diário da Manhã. Gostaria que você nos falasse um pouco da sua vida, da sua carreira de músico e dos projetos que você está desenvolvendo atualmente. Bom, eu agradeço ao amável convite, a oportunidade que eu tenho aqui de explicitar o meu trabalho, os motivos, os fundamentos desse trabalho. E eu vou começando pelo agora, para chegar também na minha trajetória. Atualmente eu estou trabalhando, estamos já em estado, já está totalmente fomentado a nível de recurso financeiro, a produção de um DVD chamado Um Outro Olhar. Esse DVD teve, da qual eu agradeço o interesse do governador Marconi Perillo, da secretária de Cultura, da Secult Raquel Teixeira, e também do presidente da CDA, Dr. Chaves, que possibilitou, pelo interesse dele, que esse DVD fosse produzido. Por que Um Outro Olhar? Sim, porque um novo olhar. O que é o novo piano de Soares Brandão? Esse novo olhar, porque eu trabalho desde a década de 70, de 80, em parceria com Pierre Schaeffer, que construiu, que elaborou, construiu e publicou um livro que segundo a própria Universidade de Harvard, nos Estados Unidos e na França também, fundamental para a pesquisa musical do século XX. Ele influenciou uma gama enorme de artistas, desde Jean-Michel Jarre, que considera Pierre Schaeffer como mentor dele, a Pierre Henry, que recentemente faleceu e que foi inclusive uma repercussão em todos os principais jornais do mundo. Mas eu trabalhei um aspecto específico em cima da chamada música instrumental, porque ele até então estava totalmente vinculado à chamada a nova tecnologia, os sons eletrônicos, chamada música, que atualmente conhecida música eletrônica, ou práticas, técnicas que criou, que os DJs começaram a utilizar também. Esse trabalho específico que ele apreciava muito e que é interessante, porque inclusive atualmente eu sou considerado na parte artística musical, junto com Pierre Henry, como os músicos que dá possibilidade de compreensão do pensamento e da dimensão do método schaefferiano. Aí vem a questão, um outro olhar. Por quê? Porque o Pierre Schaeffer foi o pioneiro de perceber que o som gravado, que até então recente, uma nova tecnologia, possibilitou não só a chamada reprodução, que ele viu que não era uma reprodução, era uma outra coisa, mas deu possibilidade do surgimento de músicas que por não serem escritas, se perdiam. Aí isso emerge nesse século XX, no início do século XX, através dessa tecnologia, o começo de estudo dessas
que ele classificou de civilizações musicais, tradições musicais, e que essas civilizações musicais mostravam caminhos musicais diferentes daquele que era hegemônica até então, a chamada música europeia, ou chamada a música erudita europeia. Ou seja, não que a música europeia seja, não, os caminhos ficou mais complexo. Então, um outro olhar, porque parte desse princípio que não existe mais um caminho só, existe caminhos múltiplos. E essa construção dessa música, ela não é feita à toa, porque se nós formos ver o início, que ela começa a ser esforçada, não foi de uma hora para outra, e foi o primeiro que percebeu isso, foi uma pessoa que é considerada um dos pais da sociologia, chamado Max Weber. Ele escreveu um livro chamado Os Fundamentos Racionais e Sociais da Música, da qual ele percebeu que essa música que vinha da tradição europeia, que foi medieval, depois vai na Renascença, um procedimento, um crescente racionalismo. E quando ele fala de racionalismo, não é o racionalismo da ciência atual, e sim é o racionalismo da ciência de Descartes e Newton, ou seja, o pré-determinismo, a realidade, se você souber tudo, as condições iniciais de um fato, seja ele musical ou não, a realidade fica pré-determinada, ou seja, ela vai se reproduzir, ela vai continuamente se reproduzindo a si mesma, ou seja, o tempo é reversível, não existe a passada do tempo. Aí, no Ocidente, você vai ver crescentemente, a partir da chamada, na Idade Média, dos neumos, que é o primeiro fenômeno de escrita, mas os neumos eram chamados aide-mémoire, você precisava saber música e ele te lembrava a música, te tocava mental. Não era a música e posteriormente a partitura se transformou na própria música, da qual você lê e faz a música. O que aconteceu isso? Qual o fenômeno que aconteceu? Antes do surgimento dessa modernidade, havia um músico. Se você for ver uma medieval, quem é o compositor? Quem é o intérprete? Um confundia com o outro. A escola, os primeiros compositores que surgem, considerados como Prigogine e Leonino, da música da Catedral de Notre Dame, eles eram cantores também. Não existia o músico que escrevia, eles eram uma coisa só. E, quer dizer, eles se complementavam pelo próprio questão que eram músicas não lineares, e tinham técnicas e procedimentos diferentes. Então, o que acontece? Ou seja, o instrumentista, ele era um escravo da pauta, da partitura. Na modernidade, isso é fato. Você vê, tem um vídeo escravo da pauta, não só escravo, porque a pauta em si não quer dizer nada. Quer dizer, vai depender de como o olhar que você tem dela. Você é educado para ver a pauta não como uma narrativa, e sim como uma lei. Tanto que o próprio Max Weber chega e fala, o músico moderno torna-se irmão gêmeo do contabilista, do burocrata e do capitalista protestante e de um homem ciência moderna, porque a ciência da época dele era aquela ciência pré-determinada, que não havia o indeterminado. Atualmente, a ciência moderna, a física quântica, admite que o indeterminado faz parte da realidade, ou seja, ele parte do princípio que a realidade linear não é hegemônica. Sempre existe a realidade, a questão do indeterminado. Você não sabe, você tem tendências que uma coisa acontece, você nunca tem a certeza. Quem vive no mundo da certeza, vive no mundo da irrealidade. Então, o que aconteceu? Houve-se aquilo, concretizou-se e criou-se e construiu-se, através de técnica, instrumentação, uma distinção muito grande entre o músico, o compositor e o intérprete. Isso, apenas complementando, preconizado por Descartes, que fala o famoso res cogita resistência,
o fazer é uma extensão da concepção. O que acontece com o piano? Na hora que ele começa a fazer a própria música, o que chamaram música concreta, o que é? Você pega um exemplo desse mundial, tanto que o mundo todo falou-se, ficou consternado com a morte dele, Pierre Henry. Ele constrói o som e ele concebe o som. Saber onde começa o compositor, onde começa o intérprete, o que existe é um músico. Esse status do músico, que é comum, você vai falar música hindu, existe uma música, é diferente você separar o compositor. Não existe um compositor de um lado e um intérprete do outro, porque eles trabalham a questão da não linearidade. Brandão, você se define mais como um intérprete ou como um compositor? Eu sou um músico. Um músico. Um músico. Porque a questão intérprete e compositor, da maneira que nós conhecemos, poucas pessoas sabem, é o fenômeno do século XIX. Sim, mas você é conhecido também, né, nos meios musicais, eu tenho visto por aí, por uma maneira muito própria, muito característica de tocar o piano, que é uma coisa sua, pessoal, intransferível, né? É como, por exemplo, o B.B. King na guitarra. Uma nota do B.B. King você ouvia e já sabia, é o B.B. King que tocou aquilo ali. Mesmo que eu tocasse uma nota. Mas se você der uma marteladinha no piano, aquilo ali é o Otávio Brandão que está tocando. Como é que você criou, desenvolveu Porque não isso? existe, porque eu vou dizer, eu sou intérprete e compositor. Uma coisa que surgiu no século XX, através das músicas gravadas, começou-se a descobrir, por exemplo, vamos falar do meu caso, sobre a questão do intérprete, você vai entender o que eu quero falar. Começou-se a verificar, por exemplo, que as músicas, várias músicas de tradição africana, elas tinham uma perspectiva que o que era fundamental para ele era o ritmo, era a percussão. Ele, em cima da percussão, quando tinha nota, ele colocava nota. Isso aqui você vai ter, por exemplo, na escola de samba, se a bateria não sai, não tem samba. Não tem samba, acabou com a gravata. Porque é fundamental aquela construção, complexidade rítmica. E o que é uma música cuja perspectiva, diferentemente da música moderna europeia, a rítmica lá não é fundamental. O que é fundamental lá é a chamada série harmônica, que faz esses escalas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, dó. Né? E muitas vezes você vai ver a tradição africana que fazem três alturas diferentes, mas a complexidade vai dar no ritmo. Cada um bate diferente e faz. Por quê? Se você pega um exemplo, você vê a mangueira. Por que é o surdo o símbolo dele? Porque o surdo é que faz a pulsação fundamental. O resto tudo vai subdividir em cima do surdo. Cada um faz um ritmo dentro com aquela pulsação do surdo que funciona em relação à chamada música de série harmônica, chamada fundamental da série harmônica. O que é a fundamental? Depois vai se subdividir da própria fundamental, tem todas as suas parciais. E a partir da pulsação do surdo vai ter todas as outras, em potência, todas as outras batidas que vêm posteriormente. Aí, muito bem, você tem a música de percussão. Aí a outra perspectiva diferente, tá, Europa? Que não é a música de série harmônica, os sons ligados. A música de percussão, você não vê, ela é batida. Os sons são curtos. São curtos. Porque ele está trabalhando o ritmo. Se você coloca muito a cura, você vai perder. Muito bem. Isso é uma concepção, isso é uma perspectiva, isso é um interesse de música. Eu trabalhei 5 anos na Mangueira. Todos lá, quando se reúnem, estão falando de ritmo. Não falar mais qual o ritmo que vão inventar, qual isso, faz. E aquilo é um interesse cultural, uma escolha cultural. Eles têm para isso. Muito bem. Você vai fazer. Como é que você vai fazer essa perspectiva, esse gosto, porque isso também eu nasci, eu vivi no meio desse caldeirão, um som no piano percutivo. Ou seja, aí o que você faz? Você até faz uma batucadinha no piano também. Isso, com a nota para falar de uma maneira assim mais... Não, mas uma linguagem no mais momento simples. em que eu começo
Vamos botar aqui, ó. Tá. Eu estou, a partir do ritmo, aí estou botando a nota. Logicamente, essa nota vai sair muito staccato, muita nota alternada. Para quê? Para poder perceber a energia do ritmo, que é uma energia diferente. Aí isso vai dar o quê? Você falou de B.B. King. Isso vai dar o quê? Uma maneira diferente de fazer o som. Mas essa maneira diferente vem por causa do intérprete ou vem por causa do compositor? Está uma coisa dentro da outra. Então eu não me vejo como compositor nem como intérprete. É o compositor e intérprete, para mim, é como as duas faces de uma moeda. Mas acontece que aqui no Ocidente, dado a linearidade, dado o res cogito, resistência, o intérprete vai obedecer à lei do compositor que está na partitura. Aí vai ter diferença. Ele é extensão. Você tem um vídeo muito interessante, um grande pianista linear chamado Lerson Freire. Realmente um pianista extraordinário. Mas ele mesmo, nesse vídeo, ele gosta muito, eu esqueço o nome do músico de jazz, e ele chega e fala, eu gostaria de saber fazer isso, mas eu não sei. Se não tiver a lei, eu não tenho nada contra o burocrata. Burocratas são necessários, mas burocrata não existe burocracia sem lei e sem regimento. No momento que você tira o regimento e a lei, o burocrata fica parado. Não quer dizer que ele seja uma pessoa inútil, não, tem gente que precisa ser lei. Se você vai fazer a música linear, como é que se fecha lá? Você precisa saber fazer isso. Aí o que vai acontecer? São procedimentos, são técnicas diferentes. Porque é tal coisa, você vê mesmo no jazz. Ele improvisa. Improvisa é coisa como? Você tem quem já. Você toca, é quem já está tocando. Porque o estilo dele é linear, vai se repetindo sempre. O que não se repete sempre é as notas. Mas isso não é novidade, porque você pode fazer uma música com estilo de Beethoven sem ser de Beethoven. Mas aquele estilo de Beethoven, quem compôs, quem criou aquilo? Foi Beethoven. Aqui é uma deficiência do saber ocidental, que a concepção e que não tem propriedade. Eles querem saber que lugar está a nota. Não, eu posso fazer nota diferente, está copiando o estilo de outro. Mas se eu copio o estilo de outro, isso não é chamado plágio. Isso é uma falha. Por quê? Por que ele não tinha percepção disso? Porque na época da modernidade, acreditava que a realidade era partia de coisas simples, junção de coisas simples, como o Descartes via no relógio, aquela espécie, na hora que junta, faz aquela máquina complicada, mas se você demonstrar ela, você vai ter pequenas junção de coisas simples. Né? Então acreditava que a música, em decorrência, por quê? Porque tem até um exemplo muito simples, muito simples e evidente, é o túmulo do Newton na Catedral de Westminster. Lá está escrito, a natureza estava na escuridão. Aí Deus disse, faça-te Newton, e tudo ficou claro. Aí o que aconteceu? Tudo, aqueles outros saberes mágicos, dos nerds, etc., foi considerado misticismo, etc. Perdeu a validade. A única coisa que viu se era válido era aquilo. E gosto também de dar um exemplo, não é só isso, o próprio Henrique XV, que era, evidentemente, na época do Kissinger, não só um grande preconizador da modernidade, ele chegava e falava, todas essas novas civilizações que surgiram agora, que não tiveram impacto com o pensamento newtoniano, não sabe o que é realidade prática, não sabe o que é pragmatismo. Então, o que surge? Aí vai acontecer o seguinte, que surge, por exemplo, essa ciência de Descartes, Newton, etc., não só ele, construiu o saber, o paradigma do saber. Fora desse paradigma de saber, não havia conhecimento. Aí consideram todas, aí daí vem por que esse tipo de música linear começou a se chamar de erudito, porque era a única que obedecia às regras do conhecimento. Ou seja, a realidade é predeterminada,
hiperplanejada. Se não for hiperplanejada, é porque você não tem conhecimento total dos princípios que ela é feita, porque no momento que você tem conhecimento total dos princípios que ela é feita, ela vai sempre reproduzir a mesma coisa. O tempo não existe. O tempo não existe, é uma ilusão. Bom, eu gostaria de continuar aqui indefinidamente, ouvindo Otávio Brandão, que é também uma verdadeira aula de história, de filosofia, mas infelizmente nós temos limitação de tempo mesmo numa televisão digital. Fica a todos o convite para ouvir Otávio Brandão no Canto da Primavera, que ocorre todos os anos na cidade de Pirenópolis, né, que é uma promoção do governo do estado de Goiás, e também em outros lugares em que provavelmente Otávio vai se apresentar daqui para frente. É isso aí, falei e disse.